Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu sou o professor Ivelton, formado em Matemática pela Universidade Paulista, e aqui vamos tratar das regras para divisão de números decimais, de números com vírgula, tá bom? Bem, então, antes da gente tratar especificamente de divisão com vírgula, de divisão com os números decimais, vamos rever os elementos que fazem parte de uma divisão. Então, a gente tem aqui uma divisão, tá? Nessa divisão aqui, a gente tem os elementos que compõem, que fazem a divisão, né? Que estão dentro do processo de divisão. Aqui eu tenho 7. O 7 é o que a gente chama de dividendo, tá? Aquele número que eu pego para dividir em tantas partes iguais, aquele que eu pego para dividir é o que a gente chama de dividendo. Então vamos lá. O número que será dividido é chamado de dividendo. Tá aqui, é o 7. Eu peguei o 7. Peguei o 7 para dividir em 3 partes iguais. Irei dividir o 7 em 3 partes iguais. O 7 é o que a gente chama de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. Então, o 7 aqui ele será dividido por 3. O 3 é o que a gente chama de divisor. Até aqui, destaquei para vocês dois elementos que fazem parte da divisão, o dividendo e o divisor. Quem é o dividendo aqui? É o 7. 7 é o dividendo. O 7 eu irei dividir por 3. O 3 é o divisor. É o divisor do processo aqui de divisão. Agora, o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Está aqui o resultado. Deu 2. O resultado deu 2. O 2 é o que a gente chama de quociente da divisão, é o resultado da divisão. Então, eu peguei o 7, que é o dividendo aqui, dividi por 3, que é o divisor, resultou em 2. 2 é o resultado. 2 é o quociente, é o que a gente chama de quociente. Agora, aquele cara que sobra aqui, aquele que resta aqui, é o que a gente chama de resto, né? Como eu bem falei, resto é aquilo que sobra, aquilo que resta. Aquilo que resta é o resto, é o que está sobrando. Então, o resto aqui é 1. Então, aquele número que eu pego para dividir é o que a gente chama de dividendo. A gente chama de dividendo na divisão. O número pelo qual a gente vai dividir na divisão a gente chama de divisor. O resultado que a gente obtém é o quociente da divisão. E aquilo que sobra é resto. Aquilo que sobra aqui, ó, é o resto, tá bom? Então, beleza. Aquilo que a gente pega para dividir, que é o que fica aqui, é o que a gente chama de dividendo. Aí, o dividendo ele vai se dividir em tantas partes, né? Será dividido em tantas partes, será fatiado em tantas partes. Aqui fica o divisor fica aqui em cima. Aqui é o resultado ele fica embaixo do divisor. O resultado fica aqui, que é o quociente. Aquilo que sobra é o resto, tá? Então, em uma divisão, fica desse jeito, né? O dividendo fica aqui, o divisor fica aqui dentro, o quociente, o resultado fica aqui embaixo, e aquilo que sobra, o resto a gente desce aqui para baixo. O resto fica aqui embaixo. Então, na divisão, fica desse jeito. Bem, agora a gente vai entrar na parte dos números decimais, de divisão com os números decimais, de divisão de números com vírgula. Agora vamos às regras de divisão de números decimais ou de números com vírgula. Primeiro, o que você tem que fazer? Preste atenção. A gente vai aqui aplicar uma regra, tá? Iremos aplicar aqui uma regra que vai valer em exercícios aí mais na frente. Então vamos lá. Primeiro, quando se trata de números com vírgula, quando se trata de números decimais, quando você tem que fazer uma divisão, quando você precisa fazer uma divisão e lá você se depara com um número decimal, ou com números decimais, né, ou com números com vírgula. Então, primeiro, você coloca a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Preste atenção aqui, eu vou colocar aqui, ó, 3,27. Tá, aqui a gente tem um número decimal, aqui a gente tem um número com vírgula. Após a vírgula aqui,
eu tenho o 2 e o 7. 27, né? Após a vírgula aqui, eu tenho o 2 e o 7, 27. 27, ou o 2 e o 7, estão na parte decimal. Após a vírgula, é o que a gente chama de parte decimal. Então, o 2 e o 7, ou o 27 aqui, estão na parte decimal, tá bom? Antes da vírgula é a parte inteira, depois da vírgula é a parte decimal. Aqui eu tenho dois algarismos, tá bom? Na parte decimal desse número aqui, ó, aqui eu tenho um número decimal, 3 inteiros, né? 3 inteiros e 27 centésimos, né? 3,27. Aqui na parte decimal, que é a parte após a vírgula aqui, eu tenho dois algarismos. Eu tenho dois algarismos, o 2 e o 7. Eu tenho dois algarismos aí na parte decimal. A parte decimal é a parte após a vírgula, tá bom? Depois da vírgula. Aqui na parte decimal eu tenho dois algarismos. Eu posso colocar mais um algarismo aqui, o 3. Agora eu tenho 3 algarismos. Onde? Na parte decimal. Então, o primeiro passo é você colocar, né, quando você tem uma divisão de números decimais, quando você tem uma divisão de números com vírgula, primeiro você vai colocar a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, ali na parte decimal. Então, olha só, por exemplo, você tem que dividir aqui o 6,27, você pega o 6,27, né, os 6 inteiros e 27 centésimos, você pega e vai dividir esse número por 0,6. Tá, vamos focar aqui na parte decimal desses dois números aqui. Aqui a parte decimal, ó, aqui nessa parte decimal do 6,27, eu tenho dois algarismos na parte decimal, eu tenho dois algarismos após a vírgula. Aqui eu só tenho um número, um algarismo após a vírgula, eu só tenho um algarismo na parte decimal. Então, para começar essa divisão, né, de números aí com vírgula, de números decimais, eu preciso colocar a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Aqui eu só tenho um algarismo. Então, se aqui eu tenho dois algarismos, ó, se aqui eu tenho dois algarismos, na parte decimal, se eu tenho dois algarismos, aqui depois da vírgula, eu tenho que ter aqui também dois algarismos. Mas, aqui, para eu igualar a quantidade de algarismos, eu vou colocar o zero. Quando eu coloco o zero aqui após o 6, aquele número que eu tinha inicialmente, ele não mudou. Ele não muda, ele não perdeu aquele valor, tá bom? Não altero aquele valor. Aqui continua sendo 0,6, só fiz acrescentar um zero aqui. Quando eu acrescento um zero aqui, aí eu passo a ter um algarismo, dois algarismos na parte decimal. Agora eu tenho dois algarismos aqui na parte decimal do 6,27 e dois algarismos aqui na parte decimal do 0,6, né, que agora ficou 0,60, tá? Esse zero aqui, ele não influencia em nada, tá bom? Esse zero, ele não altera aquilo que eu tinha inicialmente. Então, se você tem uma divisão de números com vírgulas, para fazer, ou uma divisão de números decimais, você primeiro, né, se você não tem, agora se você tiver, é um outro caso, se você não tiver a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, ali na parte decimal, você vai ter que colocar a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, ali na parte decimal. Caso você já tenha ali números com vírgula, né, e ali na parte decimal a quantidade de algarismos já coincide, você não precisa bater cabeça, você só elimina as vírgulas e faz a divisão normal. Então, depois de fazer isso, depois de colocar a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, o segundo passo é você cancelar as vírgulas e fazer a divisão normal. Aqui, por exemplo, eu tenho 3,6 e vou dividir 3,6 por 0,6. Veja que aqui na parte decimal, aqui depois da vírgula, no 3,6 eu só tenho um algarismo na parte decimal.
E aqui no 0,6 eu só tenho também um algarismo na parte decimal. Então, aqui eu não vou ter problema, eu vou fazer a divisão tranquilamente, porque eu tenho a mesma quantidade de algarismo na parte decimal. Agora, quando você não tem aqui na parte decimal a mesma quantidade de algarismos, você vai colocando zeros, né? Você coloca um zero, dois zeros, até igualar as casas decimais, tá bom? Até igualar a quantidade de algarismos ali após a vírgula, ali na parte decimal. Muito bem. Vamos aqui a algumas observações. Aqui eu tenho o 3,6. Aqui eu tenho 3,6. 3 inteiros, né? E 6 décimos. Aqui eu só tenho o quê? Eu só tenho um algarismo na parte decimal, um algarismo após a vírgula. Aqui eu só tenho também um algarismo após a vírgula, um algarismo na parte decimal. Aqui eu tenho dois algarismos na parte decimal. Aqui eu tenho também dois algarismos na parte decimal. Aqui somente um. Aqui eu tenho três algarismos. Eu tenho três algarismos aqui na parte decimal. O 2 aqui ele está inteiro, mas se eu quiser colocar uma vírgula e um zero aqui, eu posso. Eu não altero aquilo que eu tinha inicialmente, continua sendo 2. Se eu colocar mais um zero aqui, eu altero aquilo que eu tinha inicialmente? Não, eu continuo tendo 2, tá bom? Porque quando o número aparece inteiro, por exemplo, aqui o 7, coloquei aqui o 7. 7 é um número inteiro, né? É um número natural. Aqui, a parte decimal dele está oculta, mas eu posso colocar, eu posso representar aqui, ó, 7,0, 7,00, 7,000. Eu não altero aquilo que eu tinha inicialmente, tá bom? Porque eu estou tirando do oculto aquela parte decimal que o 7 já carrega ali consigo, assim como aqui no 2. Então, aqui eu tenho 5 inteiros, né? Eu tenho 5 inteiros aqui e 4 milésimos. Aqui eu tenho três algarismos na parte decimal. Eu tenho 3 algarismos aqui após a vírgula. Então, aqui eu tenho, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 3,6, 2,1, 0,05, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3,03 e aqui eu tenho 3,1. Bora pegar todo mundo aqui, vamos pegar toda essa galera aqui e vamos igualar, tá bom? Vamos igualar, vamos colocar a mesma quantidade de algarismos na parte decimal. Aqui eu tenho, ó, eu tenho o 5,004, eu tenho 3 algarismos aqui na parte decimal. Eu quero que todo mundo aqui, ó, que toda essa galera aqui fique igual ao 5,004. Eu quero colocar 3, eu quero que todo mundo fique com 3 algarismos na parte decimal. É só eu chegar nesses números aqui e colocar. Aqui eu já tenho 1 na parte decimal, então só vou colocar 2 zeros. Aqui eu já tenho o 1 na parte decimal, então só venho aqui e coloco mais 2 zeros. Aqui eu já tenho 2 algarismos na parte decimal, venho aqui e coloco mais 1. Aqui eu tenho 2 algarismos na parte decimal, venho aqui e coloco mais 1, ficando com 3 algarismos na parte decimal. Aqui eu tenho um só algarismo na parte decimal. Para eu igualar a quantidade de algarismos que eu tenho aqui no 5,004, eu venho aqui e coloco mais 2 zeros, né? 2 algarismos aí. Aqui, o que eu fiz? Faltou 2 aqui, né? Vou colocar aqui um zero. Pronto. Coloquei todo mundo aqui com a mesma quantidade de algarismos na parte decimal. Então, não tem mistério fazer isso. Não tem mistério você colocar a mesma quantidade de algarismos na parte decimal dos números. Não tem mistério fazer isso. É só você ir acrescentando zeros, tá bom? Aqui é só uma observação para quando formos fazer as operações de divisão com números decimais e seguindo essas regras que aqui estão, tá bom? Essas regras aqui precisam ser fixadas. Então, primeiro, se você não tem a mesma quantidade de algarismos
ali na parte decimal, você precisa colocar a mesma quantidade de algarismos na parte decimal para poder fazer a divisão. Então, na divisão de números decimais, na divisão de números com vírgula, primeiro você coloca a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, ali na parte decimal. Depois, você cancela as vírgulas e faz a divisão normal, como se estivesse fazendo divisão de números inteiros. Valeu!